intelectuais iniciavam uma longa jornada e bonita caminhada de reorganização e mobilização nas articulações políticas brasileiras pan-indígenas, de resistência de defesa dos direitos e interesses coletivos, época heróica que marcou a principal mudança na história brasileira. Até então, acreditava-se que a existência dos povos indígenas era uma questão de tempo, era tida como um contingente social transitório. Por isso mesmo, nos fins da década de 1960, o próprio Estado tentou consumar esse ideal político com um projeto de emancipação dos índios, por meio de uma lei que deveria transformar os índios em cidadãos brasileiros. Em grande média, a emergência dos movimentos indígenas na luta articulada pelos direitos e interesses foi uma reação em resposta ao propósito do Estado de emancipação dos índios. Desde então, iniciou-se um longo processo de superação dos fantasmas do desaparecimento dos povos indígenas e de reafirmação da identidade étnica e da reconstrução dos projetos socioculturais dos povos sobreviventes. Este processo está em curso com o horizonte ainda incerto, mas bem mais esperançoso por causa dos novos protagonistas cada vez mais fortes dos povos indígenas. Navios que vieram, Colombo e Cabral, vem a igreja, vem os jesuítas, né? Já com a intenção de aculturar, de catequizar, mas dominar pela cultura. Os portugueses, a gente precisa pensar nos ameríndios, né, nos indígenas, em diversos estágios civilizatórios. Tinha índio canibal, ou seja, bem primitivo, mas tinha índios de outros níveis de organização social, política, econômica e religiosa, né? Então a gente precisa ver no contexto da América toda. E quando a gente pensa na América, a gente lembra que eles colocam tudo num saco só, os indígenas. Mas está se tratando de diversos tipos de nações. Nações com culturas diferentes, línguas diferentes, cosmovisão diferente, maneira de ver o universo, entender o universo diferente, economias diferentes, organização social diferente. Então, só que os indígenas, né? Então a gente tem aquela impressão de que era uma coisa homogênea, né? E passa uma imagem muito errada para a gente, colocando como primitivo, como os romanos chamavam os vizinhos bárbaros, né? É o tal do discurso da civilização e da barbárie. Nós somos Europa, estamos chegando, trazendo a civilização. E é um discurso para dominar mesmo e explorar. E começa o extermínio de algumas nações indígenas, a exploração de outras, escravização indígena, porque predominou a escravização negra do meu povo africano, né, dos meus antepassados, predominou. Porém, houve também escravidão indígena, né? Escravização de indígenas, né? E os que não foram escravizados foram colocados numa situação de aculturamento, né? Foram matando culturas. E quando mata a cultura de um povo, mata a alma do povo, né? E foram perdendo seus deuses, foram tratados como se fosse demonizar os deuses indígenas, como demonizar os deuses africanos, né? Então, tal que hoje é normal você ligar a TV no Brasil e ouvir que um deus africano, uma divindade, é demônio, é capeta, é imposto. Quase a mesma coisa com os indígenas, né? Era como se fosse visto como bruxaria, ou qualquer coisa com aquela mentalidade medieval que tinha ainda, predominava quando aqui chegaram. E exploração de mão de obra, né? As próprias missões jesuíticas aqui na Amazônia botavam eles para trabalhar, catequizando meus filhos, vamos rezar. Antigamente a vida a vida dos povos indígenas era só de pesca, caçar e fazer roça e não ter assim, investimento mesmo, nada. Era a vida tranquila, antes de conhecer a sociedade social, né? Mas hoje é totalmente diferente.
Hoje a gente tem preocupações com contratos, com alimentação, preocupação com as caças, preocupação com a floresta. Hoje o povo indígena do Brasil não dorme bem mais por causa dessa preocupação da maneira que está sendo desmatada a nossa floresta. E principalmente como viver. A gente não deve mais hoje, a gente vive só preocupado. Por quê? A gente precisa de contrato, a gente precisa de alimentação de qualidade, a gente precisa de roupas, a gente precisa de calçados. Hoje a gente precisa disso. Hoje nossos filhos não tomam mais só bebida tradicional, como xixa, né? E hoje a gente não come mais pamonha, a juventude não quer mais saber dessas coisas. Ele quer arroz, feijão, macarrão. E tem as indígenas que se preocupam com o seu corpo hoje, come salada, normal. Hoje, a vida atual dos povos indígenas. Isso é a vida atual. E eles têm um celular de qualidade, eles têm freezer, geladeiras, todos nas... Hoje a vida é atual, antigamente não. Antigamente, os povos indígenas viviam tranquilo, não se preocupavam com nada com essas coisas, com tecnologia. Hoje preocupamos. Sim, como fizeram, né? Valorizar a língua dos povos indígenas, fazer um projeto de leis que obrigasse a escola estudasse um pouquinho as culturas indígenas. Isso é importante para a gente. Isso é a nossa luta. A minha luta hoje é isso como liderança. É muito difícil. A gente não tem nem a nossa cultura não é valorizada dentro da escola. Futuramente a gente está lutando para isso, que a escola a escola social tem a obrigação de falar sobre as culturas indígenas, como a cultura negra. Já falam as histórias evangélicas, tem isso, tem inglês, por exemplo. Tem que ter, porque a cultura é de todos. O nosso país é tão rico de culturas que não são valorizadas. O preconceito surgiu, se a gente fosse analisar a origem mesmo profunda, a gente poderia pensar no estado de natureza. O estado de natureza é um lugar onde os seres humanos são totalmente livres, né? E sendo totalmente livres, eles gozam de liberdade. E segundo o autor chamado Hobbes, né, que foi um autor do meu TCC, ele vai dizer que o homem não deseja a companhia de outros homens. Muito pelo contrário, um enorme desprazer. Então o homem não busca a companhia do outro homem, pois nesse sentido o outro homem pode tomar o que é seu, né? E pode até tirar a vida do outro. Então há esse conflito, né? Então essa questão de natureza é uma questão um pouco caótica para Hobbes, né? Então o homem vê o outro como uma possível ameaça, né? E o preconceito está aí também. O que é o preconceito se não o medo? O medo do outro, do diferente, daquele que pode pegar o seu emprego, né? Pode de alguma forma te prejudicar, né? Então, a origem do preconceito está no medo. Conhecer o outro, né? E analisou o outro pela sua cultura. A isso a gente chama de etnocentrismo, que é justamente analisar o outro com base na sua cultura. Então, percebendo que os europeus eram muito mais avançados, tinham cultura, tinham uma civilização bem estruturada, o índio era visto como um ser primitivo, inferior, bárbaro, né? Então, e é bastante interessante essa questão, porque realmente os europeus fizeram, de certa forma, a primeira antropologia, né? Que é o estudo do diferente. Só que eles fizeram de uma forma, uma análise de uma forma que acabou gerando, que é uma das origens do preconceito, que é justamente questionar sobre a humanidade dos povos indígenas, né? Alguns viajantes se perguntaram se o índio realmente teria alma ou não. Isso é complicado, né? Então, por que não teria alma?
E os índios também fizeram antropologia, né? Eles deixavam ali um cadáver de um homem branco vários dias para saber se eles morriam mesmo, né? Então eles tinham uma dúvida. Ali existia um estranhamento que é fundamental na análise da sociologia atualmente. Então eu só vejo uma possibilidade, a luta, né? A luta, o posicionamento, né? Realmente a militância por posicionamento, né? Então esse seria o papel fundamental para uma possível mudança. As mudanças são possíveis, mas elas exigem um esforço. Cresci dentro de uma tribo, mas contato com a civilização não indígena. A partir do momento que a gente cresce na sociedade indígena, a gente acaba conhecendo a nossa cultura, tradição e diversas outras vidas indígenas. A sociedade não indígena, na minha visão, tem uma visão mais ampla tanto para a sociedade indígena e tanto para a sociedade não indígena. Pois a sociedade não indígena tem batido de frente com a sociedade indígena devido à falta de respeito à cultura indígena e diversos povos deste país. Bom, eu não posso falar por toda a etnia do Brasil, mas eu posso afirmar perfeitamente no meu sentido de viver na minha cultura, a cultura caritiana. A cultura caritiana se preocupa tanto de viver hoje e sempre seguir o mesmo costume de todas as gerações passadas. A sociedade, os indígenas hoje, no meu caso, eu vivo aqui na sociedade, fora da aldeia, e eu tenho alguns parentes também que vivem fora da aldeia devido ao estudo, trabalho. Então, dentre essas três necessidades que a gente tem adquirido dentro da aldeia, e tivemos que vir para cá. Então, não é fácil para a gente também, porque além de não falar tanto com a sociedade não indígena na língua, a gente tem que falar a língua dele para ele se interagir com a gente. Queremos sim, como estudante, como acadêmico e como trabalhador também. Apesar de toda a dificuldade, tanto em falar e também de conhecer novos habitats de uma nova sociedade. Neste caso, o não indígena tem como falar, nós sendo indígenas, por nós não estudarem. Nós, historicamente, nós temos um histórico que a sociedade não indígena cobre por inteligência, por sabedoria, por suas culturas. Por discriminar a nossa cultura, a minha pesquisa também, assim como vocês e toda a sociedade não indígena tem visto a vida do indígena dentro da sociedade indígena, dentro das aldeias, nós temos também a nossa dificuldade dentro da sociedade não indígena, fora da aldeia. A sociedade não indígena tem discriminado a população indígena devido à cultura tradicional ser vivida, ser levado em gerações de gerações. Então, esse é o impacto que o próprio indígena tem vivido na realidade. Então, é muita coisa em si dizer é isso. É muita coisa para se dizer que a sociedade indígena sofre sim preconceito. Você pode falar sobre? Sim, assim, eu já estudei aqui, estudei anos aqui também. Então, eu já vivi essa situação e que muitos de nós também já sofremos. Então, não é fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil, assim como essas pessoas também estão sofrendo até hoje. Nesse caso, o indígena sofre mais por não saber citar a devida situação em relatar aquela situação que sofre. Então,
é uma situação que o próprio indígena, quando vem falar a sua língua com seus parentes, nós, parentes, falamos na língua e nós conseguimos entender. Mas o próprio indígena, quando tem dificuldade em falar na língua, essa é uma dificuldade que ele leva no seu dia a dia. Mas com o passar dos anos, nós aprendemos a se interagir. Com os anos, a gente aprendemos muito mais, assim como um cidadão qualquer. O governo tanto no sentido de ajudar, a FUNAI é um órgão que deveria fazer, deveria não. Ele fez uma vez, ele parou, eu posso falar isso, ele parou porque nós indígenas queria uma independência. Mas só que, como o próprio indígena queria uma independência, ele diz, vivam. Mas só que eles não nos capacitaram para certo tipo de situação e de vida. Então, o próprio indígena foi procurar o seu próprio saber. Mas o impacto é que o próprio indígena recebe lá na frente, ao falar português, ao saber que na sociedade não indígena não comemos comidas típicas, exóticas. Aí nós conhecemos novos alimentos, nova sociedade, novos costumes, mas sem deixar o nosso próprio costume, nossa própria língua. Eu acredito que não é vergonha. Eu acredito que é ter a sua própria dificuldade de expor a sua cultura, pois todos nós indígenas temos uma cultura, uma tradição diferente e tem um costume diferente. Então, eu acredito que não é vergonha, não saber explicar perfeitamente para que serve tradições, saberes e informações que cabe à sociedade indígena terem. Então é isso, eu acredito que é assim. Eu como indígena, eu sei quase a metade, não vou dizer 100%, eu sei tudo. Porque hoje eu tenho nem a metade da vida, eu só tenho apenas 25 anos. Então, o sábio de todos é o que está lá na aldeia, é o que vive a cultura, a tradição da terra, peixe, caça. É uma geração que passa anos habitando esses costumes. Então não tem isso para mim. Eu não consigo falar muita coisa porque é grande demais. É grande demais a pergunta, mas também o contexto para mim expor aqui também é muito grande. A melhor forma de não ter essa discriminação toda é conhecer a realidade de cada povo, porque cada povo tem os seus costumes e cultura diferenciadas. Então, para não ter essa discriminação, eu acredito que o próprio pesquisador, o próprio cientista, o próprio estudante deve entrar na pele do indígena dentro da aldeia. Bom, acredito que eu sendo indígena, meus parentes sendo da etnia caritiana e de outros povos, e os demais povos, negro, índio, branco. Mas o termo branco eu discordo, porque não existe termo branco, e sim a sociedade não indígena. Então eu coloco a sociedade não indígena como nesse termo que eu substituo. Então, para mim, como indígena, para não ter esse impacto que nos tem a barreira, venha nos conhecer, conheça a nossa cultura, conheça quem nós somos, para dizerem o que vocês não sabem. Eu acredito que podemos ser muito mais juntos e unidos. Obrigada. Contudo, é fato que a cultura indígena e seus povos são muito importantes para a nossa história. São povos únicos, com as próprias lutas e desafios a enfrentar. Um povo forte e corajoso.
Nada nos resta além de apoiá-los e ajudá-los, cada um dos nossos primeiros habitantes de nosso país, para que assim nos tornemos mais cientes, harmoniosos com os nossos amigos de longa data. Just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. Your looks done in this. Don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Top designer.